Faltando 2 semanas para as eleições, levantamentos de intenção de voto para presidente da República mostram um cenário de estabilidade, com o ex-presidente Lula, do PT, na dianteira, seguido do atual mandatário Jair Bolsonaro, do PL, que tenta a reeleição. No mais recente deles, divulgado na última quinta-feira pelo Datafolha, aponta a possibilidade de uma vitória já no primeiro turno do candidato petista. Para falar com a gente sobre o cenário político e essas pesquisas de intenção de voto, nós conversamos agora com o André Singer, que é cientista político e professor. Boa noite, professor André Singer. Prazer falar com o senhor. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite. Prazer falar com as companheiras e companheiros da TVT. Professor André Singer, faltamos hoje, sábado, no dia que o Revista Brasil TVT está indo ao ar inédito, ele também é reprisado durante a semana, e no domingo, 2 domingos para as eleições presidenciais. À medida que as eleições, a data vai chegando, se intensificam também levantamentos de intenção de voto. O que nós percebemos é que nos últimos levantamentos, vem constatando aí uma instabilidade com o dianteira do ex-presidente Lula à frente, né? E também questionamentos de possibilidades, primeiro turno ou no primeiro turno. Professor, traz para a gente uma análise de que a gente pode entender desses levantamentos, por favor. Olha, segundo eu entendo dessa última pesquisa do Datafolha, que saiu na sexta-feira, o principal elemento é o fato de que o atual presidente da República parou de subir. Ele, de fato, digamos, nos últimos meses, recuperou, por assim dizer, uma parte da votação que ele teve em 2018. Ele, em certa medida, deve ter se beneficiado das iniciativas econômicas que ele tomou, tanto do ponto de vista de certos benefícios que foram distribuídos, estão sendo distribuídos neste período, quanto do ponto de vista de uma certa melhora no que diz respeito ao crescimento, a queda do desemprego e a queda da inflação. E esses dois elementos devem ser, não digo completamente, mas parcialmente explicativos de uma certa recuperação que ele teve. Mas, aparentemente, esses dados são sempre relativos porque a gente não sabe o que vem pela frente. Mas, até aqui, o que parece estar mostrando a pesquisa Datafolha de sexta-feira é que o presidente parou de crescer, o atual presidente parou de crescer, e o ex-presidente Lula continua, então, no patamar em que ele já estava, numa diferença muito considerável em relação ao segundo colocado, talvez não o suficiente ainda para assegurar uma vitória em primeiro turno, mas essa possibilidade continua aberta. Professor, a gente também tem alguns números que são muito significativos. Primeiro, o número dos votos cristalizados, aqueles votos em que a pessoa já não muda mais de opinião, já não altera. Pelo que a gente vem repercutindo, é que essa cristalização aconteceu já com uma antecipação grande perante as outras eleições e também a rejeição dos dois, o nível de rejeição que tem principalmente Bolsonaro, que nesse último levantamento foi mais de 53%, que é muito significativo, né? Eu gostaria que o senhor comentasse esses números. Sim, a questão da cristalização é muito forte, porque, na verdade, eu até estive analisando dados mais antigos estes dias e verifiquei que o ex-presidente Lula já tinha 46% um ano atrás. É como se uma parte significativa do eleitorado já tivesse decidido voto há muito tempo. E a campanha não está tendo muito efeito. É curioso isso, porque todo mundo, eu também, né? Ficamos aguardando o início da campanha para ver o que iria acontecer. Todo mundo sabe que uma parte do eleitorado só presta atenção mais detidamente quando começa a campanha, mas não está tendo muito efeito, né? Até aqui não teve um efeito importante. Então, de fato, os dados indicam uma cristalização do voto que pode seguir assim. É claro, sempre é preciso fazer a ressalva que pode mudar, tanto para um lado quanto para o outro. Mas até aqui parece indicar sim que uma parte significativa do eleitorado já tinha tomado a decisão antes mesmo de começar a campanha. Com relação a essa diferença que vem se mantendo,
A indicação é que, mesmo num segundo turno, né, é bastante provável hoje, né, com os dados que nós temos hoje, uma vitória do ex-presidente Lula. Né? Isso está digamos, consistente no conjunto de dados que a gente tem. Professor, eu quero levantar e discutir com o senhor agora. Por exemplo, tivemos no IPEC, Datafolha, né, levantamentos que mostram aí a dianteira do ex-presidente Lula. Jair Bolsonaro, atual mandatário da República, nos números lá meio que estabilizados. Na sequência, Ciro Gomes e Simone Tebet e alguns outros levantamentos. Big Data, levantamentos feitos por telefone de Genial Quest, enfim, BTG Pactual. Como que o eleitor ele consegue distinguir esses levantamentos? Isso é preocupante? Existe alguma explicação para os cientistas políticos, para quem analisa esses números dessas diferenças, professor? E mais, parece que a campanha do atual mandatário não teve muito efeito após 7 de setembro, que jogaram muito peso em cima do 7 de setembro. Ao que tudo indica, ficou estável, não teve nenhuma alteração, é isso mesmo? Olha, são duas questões aí. Existe, de fato, este ano, uma proliferação de pesquisas, como talvez a gente nunca tenha tido. Boa parte dessas pesquisas são respeitáveis e usam metodologias um pouco diferentes, e por isso é que há um resultado diferente. Mas eu diria que, na maior parte delas, elas convergem. Embora haja aqui e ali diferenças, mas não são diferenças muito expressivas. São diferenças, mas não são muito expressivas. Uma das explicações dessas diferenças é que as pesquisas presenciais captam mais o voto do eleitor de baixa renda do que as pesquisas telefônicas. E por isso que as pesquisas presenciais dão uma votação maior para o ex-presidente Lula, que tem visivelmente uma base entre os eleitores de menor renda. Essa é uma das questões que a gente deve observar nesse momento. Agora, tem um ou outro instituto, não é, que dão resultados muito díspares. Aí a gente precisa olhar com uma certa desconfiança, porque precisa ver com muito cuidado quem é que está financiando essas pesquisas e o que elas dizem. Porque as demais todas convergem no fato de que há uma liderança do ex-presidente Lula e o atual presidente da República está em segundo lugar. Professor, queria agora conversar com o senhor sobre o fenômeno das abstenções. A gente teve aí eleições de 2018, eleições de 2020 em meio à pandemia. Essa eleição 2022, primeira após esse processo que a gente viveu de uma pandemia, de um vírus que matou tanta gente e que fez muita gente não sair de casa, provavelmente, para votar em 2020. É um fenômeno ainda que há que se pesquisar. Eu queria ouvir o senhor sobre esse processo das abstenções, como que a gente pode projetar para esse ano de 2022? Há como fazer essa projeção? Essa é a pergunta. Olha, eu não conheço nenhum trabalho científico que faça uma projeção. O que eu posso dizer é que nós temos um fenômeno que é um maior interesse pela eleição. Né? Esta eleição é uma eleição, vamos colocar assim, a polarização que vem ocorrendo no Brasil já há muitos anos, ela não é um fenômeno positivo, sobretudo no ambiente que foi criado, que é um ambiente de muito ódio, né? De muita, violência, que nós temos que rejeitar e denunciar. Agora, isso, infelizmente, gerou também um grande interesse. Né? As pessoas estão entendendo que é uma eleição crucial e estão mais interessados. Isso deveria diminuir a abstenção. Por outro lado, nós sabemos que para os eleitores de menor renda é difícil votar. Por exemplo, no norte do país, onde as distâncias são muito grandes, é difícil chegar até as urnas, você pode ter, numa situação que é uma decorrência indireta da pandemia, porque nesse momento nós estamos vivendo uma baixa da pandemia, né? Mas o fato é que as condições sociais pioraram muito nos últimos anos. E com isso, você tem mais eleitores de baixa renda com mais dificuldade de votar.
Então, isto poderia, em certa medida, contrabalançar a tendência anterior, que é, havendo mais interesse, tende a haver mais comparecimento. Isso é o que eu posso fazer como consideração, sem, digamos, poder fazer uma previsão exata no que isso vai resultar. Nós, em geral, no Brasil, temos uma quantidade de abstenção não é muito alta para padrões europeus e americanos, sobretudo americanos, onde a abstenção é muito grande. Nós temos uma abstenção menor e estável. Eu não saberia dizer se nós vamos ter uma grande modificação deste índice neste ano de 2022. Eu quero discutir com o senhor agora, né, repercutir essa questão do último levantamento da Datafolha, sobre a questão dos colégios eleitorais. Os maiores, São Paulo e Rio, Datafolha mostra que o presidente Lula ele ampliou essa vantagem, Minas continua na frente. E dessa rejeição que a Ana falou no começo da nossa conversa, e que um recorte muito importante, o índice de reprovação de Bolsonaro entre as mulheres. Eu queria ouvir o senhor sobre esses 3 pontos. Não, eu deixei até, me escapou responder a pergunta da Ana sobre a rejeição, eu vou fazê-lo agora. Essa questão da rejeição é fundamental mesmo, porque essa rejeição do atual presidente da República, da ordem de 53%, é impeditiva de uma vitória dele, né? Porque mais da metade do eleitorado, por isso que eu me referi lá atrás ao segundo turno, é isso que eu quis dizer, né? Que a rejeição, ela, mesmo que se vá para um segundo turno, uma rejeição de mais de 50%, praticamente elimina a possibilidade de vitória em segundo turno. Eu repito, essas coisas podem mudar, mas neste momento esse é o quadro que está dado. Com relação à questão das mulheres, também é bastante forte a estabilidade da diferença em favor do ex-presidente Lula entre as mulheres. Isso não está mudando com a campanha significativamente. Minha impressão, mas eu posso estar equivocado, é que isso tem a ver com o fato de que o desemprego, que particularmente entre os eleitores de baixa renda, ficou muito forte com a pandemia, é mais forte ainda entre as mulheres. Eu tenho a impressão de que essa é uma explicação, porque as mulheres, o emprego está voltando, não é? Que é muito bom, mas ainda é alto, né? Nós estamos com 9,1% de desemprego no Brasil, que eu acho que está atingindo ainda mais as mulheres, os jovens e os afrodescendentes. Então, isto é parte da explicação de que em todos esses segmentos nós temos uma dianteira do ex-presidente Lula. Professor, na verdade, essa eleição já é uma eleição histórica desde lá de maio, né? Porque foi feita ali no processo de maio uma campanha para que os jovens de 16 a 18 anos, principalmente, onde o voto é facultativo, né, escolhido pela pessoa se ela vota ou não nessa idade, nesse período, foi feita uma grande campanha para que essa população aderisse a se inscrever para votar. E, de fato, houve mais de 6% de aumento dos votantes, né, da população votante para essa eleição de 2022, que já é um número recorde desse processo, né, desse aumento. Você consegue avaliar o que esse número pode repercutir, tendo em vista que nesse campo desse campo eleitorado jovem, o Lula também pontua bem mais do que o atual presidente? Eu acho que reforça essa tendência que eu comentei antes, né? O segmento jovem é um desses segmentos em que o ex-presidente Lula está à frente, tem estado à frente desde o início, vamos dizer, deste ano, e se mantém, né? Eu penso que uma das explicações é essa que eu mencionei, ou seja, o desemprego é mais alto também entre essa população jovem, né? Veja, eu estou enfatizando o aspecto econômico porque, aparentemente, ele está sendo decisivo nessa eleição, não é? Realmente há e isso até é muito interessante, porque esses benefícios todos não têm tido efeito, porque, aparentemente, todos esses segmentos que foram muito prejudicados nos últimos 4 anos tomaram consciência de que isso não vai mudar.
não é? De que o que está sendo produzido agora é muito ocasional e tem um sentido eleitoral, né? Pelo menos é o que a gente pode deduzir dos dados que nós temos nesse momento. Tá certo, então conversamos com o André Singer, que é cientista político, professor. Muito obrigado, professor André Singer, pela sua participação e por essa análise desses dados e dessa contextualização da conjuntura. Muito obrigado a vocês, foi um prazer falar com a TVT novamente. Abraço, professor, até a próxima.